Olá, bom dia. Meu nome é Ronei Carlos e hoje a gente vai estar aqui nessa live, né? A gente vai estar aprendendo um pouco aí sobre automação de todo o processo do financiamento associativo que a gente consegue fazer dentro do RP, tá? É um prazer ter vocês aqui. A gente realmente está gostando muito de fazer essa interação, né, nova através de internet, sempre fazendo tudo online. E a gente acredita que dessa forma vamos conseguir ajudar muito a todos vocês desse nosso mercado a atingir os objetivos aí diante desse cenário que a gente está vivendo agora de desafios, né? E hoje, o assunto que nós escolhemos foi referente à automação do financiamento associativo, tá? A gente entende que a gente está vivendo um momento do mercado que a gente precisa automatizar ao máximo as coisas, né? Para a gente conseguir fazer mais com um esforço de mão de obra menor, mas que consiga alcançar todos os objetivos que a gente está em busca, né? Bom, quem vai falar com vocês aí sou eu. Quem não me conhece, eu sou o Ronei Carlos, né? Eu tenho vários clientes, né, amigos nossos aí. O pessoal fica assim, Ronei, quando você for se apresentar, conta aquela história sua lá de 1999, quando você começou a utilizar o UAU, né? Bom, então vai ser rápido dessa vez. Em 1999 eu comecei a usar o UAU como cliente, eu era um usuário do UAU. Trabalhava por o Grupo Espírita Regeneração, GER. O GER ele tem um cemitério chamado Parque Memorial de Goiânia. Olha que legal isso, né? Fica aqui em Goiânia. E lá a gente utilizou e utiliza até hoje o RP UAU para fazer a gestão da construção dos jazigos, venda e tudo mais, né? Aí algumas pessoas ficam rindo porque, pô, você trabalha em cemitério, cara. Eu falei, aqui implanta UAU até em cemitério, não tem problema. Mas encaixa perfeitamente, a gente tem mais clientes, tem uns 4, se não me engano, 3 ou 4 na carteira, que faz essa gestão aí da construção e da venda de jazigos, que é um lote de 3/4, né? É um pouco diferente. Bom, enfim, mas vamos lá, o que importa, né? Eu trabalho com RP UAU na Globaltech, eu estou desde 2005, já tem mais de 13 anos, 12 anos aí que eu faço implantação do RP UAU. Atualmente eu estou trabalhando em um projeto específico, né? A gente tem uma parceria junto com a Direcional Engenharia lá de Goiânia, onde a gente faz customizações de projetos, né? Específicos para eles, e eu estou à frente desse projeto junto com eles para a gente poder compartilhar com todo o mercado boas práticas e bons recursos que a gente entende, tá? Bom, então, tirando esse jabá aí meu agora, vamos lá para o que importa. Bom, sobre a Globaltech, caso tenha alguém aí que não conhece a Globaltech, caso você esteja chegando na Globaltech agora, a Globaltech é uma empresa que teve seu CNPJ criado em 1997. A gente tem como missão, né, ser referência em soluções que geram eficiência para o mercado de construção civil, né? Então, nosso foco é o mercado da construção civil. E para isso a gente acredita na busca constante de inovações e relacionamentos, conexões com parceiros e empresas que também têm soluções que possam agregar esse mercado. Para a gente é muito claro que a gente não vai conseguir ter todas as soluções, né? A gente entende que vão ter pessoas ou empresas no mercado que vão conseguir ter alguns recursos específicos, né? Então a gente consegue conectar, isso é muito interessante. E eu vou tratar muito sobre essa questão aqui, tá bom? Então, de uma forma resumida, os tópicos do que a gente vai falar, basicamente são isso aí, ó. A gente vai estar falando sobre o financiamento associativo, sobre gestão de contas a receber do financiamento associativo e gestão do contas a receber de juros. Bom, antes de eu entrar necessariamente nos projetos, eu queria só contar uma história rápida também, até para vocês entenderem como se deu esse processo todo. Como eu falei no início, eu estou trabalhando em um projeto onde a gente tem uma parceria junto com o cliente e a gente está fazendo customizações, né? Então a Globaltech, ela faz customizações no RP, né? Como é que funciona essas customizações? O cliente faz um investimento, obviamente, né? E existe uma contrapartida em relação a isso, e a gente desenvolve uma velocidade um pouco maior, ou até dentro de um planejamento melhor, para aquela necessidade do cliente. Essa necessidade a gente só aceita, só acata se ela vier a agregar para todos os nossos clientes, tá bom? Então se você tiver alguma necessidade, alguma coisa que você gostaria de ter nesse momento, acho que é interessante você entrar em contato com a gente para ver a capacidade ou a possibilidade de a gente customizar isso para você também, né? E aí falando um pouco sobre esse projeto de financiamento associativo, ele realmente é um projeto muito bacana, interessantíssimo, e ele só foi possível fazer com a parceria, né, da Direcional, na equipe lá do Leandro Camargos, junto com a Bárbara e a Paloma, né? Foram pessoas que compartilharam todo esse conhecimento. Então, muito obrigado a vocês, viu? Valeu demais a parceria, foi muito bacana tocar esse projeto e tá sendo bacana evoluir ele, porque nunca para, né? A gente vai sempre evoluindo.
E do lado de cá, além deles também tem a TI, obviamente, né, da Direcional, que deu todo o suporte pra gente, a Eren, o João, o Naider, toda a turma lá, mais o Alisson, pra gente conseguir fazer esse trabalho. E por fim, queria agradecer o pessoal da Globaltech, né? Então, tem os meus grandes parceiros, escudeiros, fiéis, que nunca param para poder fazer um projeto funcionar. Tem o vulgo Batman, mais conhecido como Emerson, que teve muito à frente desse projeto, e toda a equipe do desenvolvimento, Fernando, Tati, enfim. Foi um projeto muito bacana e bem desafiante. Vocês vão ver o quão é importante e o tanto que resolve para esse mercado de quem trabalha com financiamento associativo. Bom, para começar, vamos falar um pouco antes, né, fazer uma introdução para que a gente possa entender e equalizar a ideia do fluxo do financiamento associativo. E aí, gente, eu tenho certeza que entre vocês aí que estão assistindo, né, eu sei que tem gente de Brasília vendo, pessoal de São Luís do Maranhão, tem um pessoal do BH, São Paulo, Goiás, muitas empresas que eu sei que trabalham com Minha Casa Minha Vida. Eu sei que vocês têm até mais conhecimento que eu sobre esse fluxo, então fiquem à vontade para comentar, tá? Nesse vídeo aqui do YouTube. Se você não estiver no YouTube, vai lá para o nosso YouTube, é só entrar no nosso bio do Instagram, vai ter lá o link para Globaltech, aí você consegue entrar, ou se não vai no YouTube, coloca Globaltech SA e você vai já ver o nosso vídeo lá ao vivo para você acompanhar. E aí tem um chat aberto, fica à vontade para fazer seus comentários, fazer perguntas, né, acrescentar, tá? A participação de vocês é bacana, tá bom? Então, para a gente poder alinhar um pouco, fazer uma introdução falando um pouco desse fluxo, né, de como funciona, né, toda essa parte do financiamento associativo. Para quem não conhece, o financiamento associativo, na realidade, ele é um programa da Caixa Econômica, né, apoiado pelo governo, talvez um dos maiores, talvez não, é um dos maiores projetos de habitacional existente no mundo, né. Foi uma forma que o governo conseguiu pegar o dinheiro do FGTS e alguns fundos que tinham na Caixa ali, para fazer ele girar e assim resolver o problema do déficit habitacional, né. E aí, aqui eu vou tirar um pouco, não, vou deixar meu rosto aqui, daqui a pouco eu tiro o que eu vou falar aqui embaixo. Mas assim, de uma certa forma, como é que funciona esse fluxo, só para vocês entenderem? Aqui, ó, no fluxo, ele já entra falando da compra do imóvel na planta, né? A gente já colocou aqui a compra do imóvel. Ó, lógico que antes disso aqui, gente, existe todo um processo comercial, né? Existe todo um processo onde você... A gente até na última live que a gente fez, né? E se vocês entrarem no nosso canal, vocês vão ver que está lá gravado. O Leonardo Marques até comentou sobre essas novas práticas que envolvem a parte comercial, a parte de vendas, né? E aí, eu acho que é interessante a gente lembrar aqui que nessa parte da pré-venda, né, na parte de prospectar o cliente, trabalhar o cliente, todo aquele imbróglio que existe ali, a gente tem dois grandes parceiros aí que fazem esse trabalho bacana. Tem a Facilita, que também faz um trabalho de criar a proposta comercial, fazer todo o controle que existe das fases do funil ali. E também tem a CAPES, que também tem no seu portal, né, tem um app também, que consegue fazer toda essa parte do pré-venda. São parceiros nossos, pessoas que conectaram com a gente, né, que vem agregando muito a outros clientes nossos, né. Então acho que é importante a gente estar citando, até porque caso alguém esteja procurando alguma solução. Uma coisa que eu achei interessante, estava conversando com o Luiz da CAPES e ele comentou comigo que eles já conseguem fazer assinatura digital, né? Então talvez para esse momento seja interessante a gente pôr proposta comercial no mercado, conseguir fechar com o cliente e pegar uma assinatura digital, né? E a Facilita também está trabalhando lá para colocar a assinatura digital deles, né? Então, muito bacana esse momento, porque você consegue, através de aplicativo ou internet, digitalizar todos os documentos necessários, fazer toda a documentação com o seu cliente, e ele ainda consegue assinar para dar sequência em todo o processo comercial, né? O fato é que, depois que o cliente compra esse imóvel, assina o contrato, né? Esse contrato do meu cliente, deixa eu tirar aqui rapidinho, minha cara. Aqui, pronto. Então, quando a gente faz esse processo comercial aqui, ó, o cliente já faz um contrato onde ele tem uma parte do imóvel financiado diretamente com a construtora. Aí tem gente que chama financiamento com a construtora, tem gente que vai chamar isso de pró-soluto, enfim, o fato é que existe uma parte desse financiamento que ele é pago diretamente para a construtora. Por quê? Porque vai depender da análise, né? Aí aqui em cima já começa uma outra parte, que é uma análise da Caixa Econômica, para poder analisar qual é o poder de compra daquele cliente. Essa análise, gente, até aproveitando aqui, ela acontece um pouco antes, né? Ela tem uma primeira fase que ela ocorre lá no momento da proposta de venda. Tem uma pré-análise que é feita, né? E aí essas ferramentas que eu estava citando para vocês, né, eles conseguem fazer esse controle, inclusive ir controlando também como que o correspondente está, né? Então você consegue monitorar
os indicadores desse correspondente, quanto tempo que está demorando para poder fazer as análises, enfim, é bem bacana isso. Então, munido desse pré-análise, né, que aí tem uma pré-aprovação já, vamos colocar assim, você consegue seguir. Bom, e aí depois que faz o contrato com a consultora, aí manda para a Caixa, essa fase aqui que a gente está falando, ó, da pré-análise do financiamento, ela é bastante delicada para a consultora, né? Porque ela normalmente demora muito e ela tem muitos passos, né? Para vocês verem assim, né? Tem umas análises lá de demanda mínima, né? Que até esse grupo que eles falam aqui de contratação, a Caixa chama os clientes para entrevistar, para confirmar valores, informações sobre a compra, enfim. E depois vai para a agência para gerar contrato, depois vai para o cliente assinar, depois vai para cartório, assina, volta, reconhece, paga imposto, paga taxa. Gente, é um fluxo bastante complexo, né? Cheio de vai e volta. E aí o maior problema é, enquanto esse contrato não é aprovado, enquanto esse contrato não é assinado, liberado, né, a consultora não começa a receber, a consultora não consegue receber ainda o financiamento associativo. Então, assim, talvez seja um dos maiores desafios, né? Que eu já conversei com algum cliente. Sempre o pessoal fala, cara, eu preciso de uma solução que eu consiga acompanhar com a Caixa o que está rolando. Porque, assim, se você for pensar em valores, né? Imagina os valores dos contratos estão travados e quantos R$ 1.000 ou quantos milhões de reais pode estar travado por conta disso. Então, você tem uma ferramenta que te apoia nesse processo, e aí é uma coisa bem específica mesmo, é importante, tá? Nessa parte aí de acompanhar o seu correspondente, a CAPES tem uma ferramenta bem bacana, te dá os indicadores exatamente em qual etapa que está parado, né? Quanto tempo que está demorando, enfim, qual o valor que está travado para trás, quanto que vai liberar. Isso aí é bem importante vocês darem uma analisada para ver se no processo de vocês não estão precisando de uma solução nesse sentido. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso foco do que a gente vai conseguir resolver com RP UAU, que eu só estou citando fluxo, aproveitando e comentando com vocês com alguns parceiros que conectaram com a gente, consegue resolver. Depois de assinado esse contrato de financiamento, né, normalmente a gente faz um ajuste, né, aqui, se a gente olhar aqui nessa parte de baixo aqui, eu tinha comentado que aqui eu estou pagando com a construtora, né, então aqui há um ajuste no contrato, porque aí eu tenho definitivamente, eu consigo definitivamente com a Caixa Econômica saber qual é o valor que ele aprovou para o meu cliente. Né? Então há uns ajustes dentro do sistema para você ter o valor que vai ser financiado com a construtora ou ProSoluto e qual o valor que vai ser direto com uma Caixa Econômica, seja FGTS, subsídio e o próprio financiamento do seu cliente. Né? Então nesse momento a gente faz esse ajuste e depois, conforme execução da obra, a obra vai evoluindo, aí você tem um cronograma de execução da obra, né? À medida que a obra vai evoluindo, você vai liberando, junto com a Caixa, né, o financiamento associativo. Sobre esse cronograma físico de obra, só aproveitando também um adentro aqui, a gente tem um parceiro chamado TokTech, que eles fazem um trabalho de acompanhamento de obra, tá? Então, caso vocês estejam procurando alguém que faça um acompanhamento, que vai na obra, faz o acompanhamento, vê o andamento e tudo mais para vocês, tem esse parceiro nosso que faz isso de forma brilhante. Inclusive, ele consegue até modelar e entregar isso para você na tecnologia BIM. É bem bacana também. TokTech, nome da empresa, bem bacana isso aqui. Bom, então à medida que a obra vai evoluindo, a Caixa vai liberando esses financiamentos e a gente tem que controlar, né, todo esse recebimento dentro dos clientes para poder ver se a Caixa está realmente repassando tudo, se não houve algum erro e também para saber que hora que o cliente vai quitar ou não, né? No decorrer da obra, existe um negócio chamado juros de obra, né? E esse aqui é um grande desafio para todo mundo. Porque o que acontece? Os juros de obra aí seria um juro sobre o valor, né, do decorrer da evolução da obra, que o cliente tem que ir pagando. Então são valores pequenos, depois ele vai ficando um pouco maior, enfim, tem todo um fluxo aqui. O fato é que se o cliente não paga para a Caixa Econômica os juros de obra, esse juros de obra ele é descontado da construtora, né? E aí você começa a ter um passivo na sua empresa, né? Porque a Caixa vai lá e desconta direto na sua conta. Né? Ele vai descontando, debitando lá na sua conta os valores dos seus clientes que não estão pagando juros de obra. Né? E é legal porque se vocês pararem para pensar, é legal assim, né? Se ele não te pagar, você ainda não deu o habite, não deu a chave para ele. Né? Então você tem na sua mão você tem um argumento para poder conseguir receber isso. Né? Mas antes de pensar até em receber, como controlar isso? Né? Como é que a gente consegue controlar todos aqueles débitos, saber de quem é o cliente? Como é que eu vou cobrar isso dos meus clientes, né? Então é isso. Então o foco aqui principal que a gente vai estar trabalhando aqui vai ser exatamente, primeiro,
na liberação de recurso associativo. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue resolver isso, tá? Não vou entrar no detalhe explicando o recurso anual, mas eu vou mostrar para vocês que o nosso RP ele é capaz de processar diariamente todas as baixas de associativo, tá? E depois também vou mostrar para vocês como é que a gente faz a gestão dos juros de obra, né? Fazendo todos os lançamentos na sua conta, do que foi descontado ou o que foi devolvido para você, e também já gerando as cobranças para os seus clientes, tá ok? Bom, vamos seguir aqui, agora a gente vai para... Vamos falar então sobre a gestão de contas a receber do financiamento associativo. Vamos começar por essa etapa, né, que eu tinha destacado ali, liberação de recursos do financiamento associativo. Antes de começar a falar um pouco sobre essa parte do financiamento associativo, quando a gente fez esse projeto, a gente tentou utilizar ao máximo as automações que a gente já tinha, né? Então, por exemplo, a gente já consegue hoje, aí eu não sei se todos vocês têm esse conhecimento, quem não tiver, acho que é importante vocês entenderem isso. A gente tem hoje dentro do nosso RP como você processar arquivos do banco, né? Então existe uma automação do banco com o RP. E isso funciona para várias coisas, não só para esse processo que a gente está falando, tá bom? Então, de uma forma simples, bem simples mesmo, mais macro, vocês vão entender que de um lado a gente tem o banco, no meio a gente tem alguma ferramenta que vai comunicar com o banco e o RP, tá? E aqui eu coloquei que pode ser a Van, né? A Caixa que normalmente usa Van, mas tem algumas outras empresas chamando de EDI, por exemplo, o Itaú, né? O fato é que a maioria dos bancos vão fornecer para vocês alguma ferramenta que comunica com o banco automaticamente, traz para dentro do seu servidor, no local da sua empresa, né, arquivos estruturados, arquivos padronizados, por isso que eu chamei aqui de arquivos padronizados, né? Que uma vez que você configura nessa Van, nesse DI, ele vai jogar esses arquivos numa pasta padrão. E essa mesma pasta padrão você configura dentro do AL, né? E aí, a partir de agendamentos e processamentos, o AL vai lá e lê esses arquivos de forma automática, né? Sem precisar ter uma interferência humana. Então ele vai conseguir ler os arquivos para você e processar tudo. Aí só para enfatizar um pouco mais, se a gente for pensar em dividir, a gente pode dividir entre envio de arquivos e recebimento de arquivos. O envio de arquivos, eles são chamados de arquivos remessa, né? Então o RP UAL, por exemplo, ele vai gerar lá um arquivo remessa de recebimento, né? Uma inclusão de um novo boleto, ou a alteração de um boleto, né? Você pode alterar vencimento, né? Para você não ter que pagar a taxa duas vezes, você pode alterar algumas coisas no boleto. E também tem um arquivo remessa de cancelamento de boleto expirado. Na primeira live que a gente fez, foi até eu que fiz, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como você economizar despesas pedindo cancelamento de boleto, não gerando novos boletos, mas alterando o boleto, né? Quem não assistiu, tá aqui no nosso canal, vê lá o primeiro vídeo que eu gravei, tá bom? Lá a gente vai estar falando, explicando um pouco mais sobre isso. E também tem arquivo remessa de pagamento, né? Para quem faz pagamento eletrônico. Aí, gente, quem não faz isso, passem a utilizar isso. Vocês estão digitando duas vezes a mesma informação. Hora vocês estão colocando a informação dentro do RP e depois vocês estão digitando lá no banco. Se você usa arquivo remessa de pagamento, você só faz no RP, gera o arquivo para o banco. Morreu, tá tudo resolvido, tá bom? E além disso, você ainda resolve uma outra perna que é a conciliação. O sistema já vai fazer isso automático. Bom, então esses aqui são os arquivos que o sistema vai gerar. A Van vai transmitir isso para o banco vai processar. Bom, e depois que o banco processa essas informações, ele devolve para a gente o arquivo de retorno, né? Então ele devolve arquivos. Aí aqui o fluxo já muda um pouquinho. O banco disponibiliza arquivos, a Van vai lá, consulta esses arquivos, traz para dentro de uma pasta padrão dentro do seu servidor, dentro da sua rede, e o RP UAL vai lá e processa essas informações, né? Então hoje a gente processa dentro do UAL confirmação de recebimento de boleto, né? A gente processa a confirmação de recebimento de clientes, ou seja, o sistema vai lá, processa o arquivo, baixa todas as parcelas do seu cliente automaticamente. A gente processa retorno do cartão de crédito, a gente processa retorno de pagamento, então aquele remessa que eu mandei de pagamento dos meus fornecedores, eu processo o retorno dele. E por fim, e talvez o que a gente mais vai falar aqui hoje, a gente também processa o retorno de extrato bancário, gente. Ó, esse daqui é sensacional. Quem não está utilizando deve se ater para isso, porque através desse arquivo retorno a gente consegue fazer a conciliação do banco, né? A maioria das coisas a gente já consegue conciliar automaticamente. Algumas coisas talvez você ainda vai ter que ter uma interferência, mas é mínima, a maioria você faz. E além disso, a gente criou uma tela
onde você pode auditar dia a dia, vendo exatamente qual o dia que não está batendo o saldo do seu banco com o saldo do RP. Então fica muito mais fácil você analisar. Você vai naquele dia, consegue analisar os créditos, os débitos, o que está no sistema, o que está no extrato, e assim facilitar o seu dia a dia para poder fazer a conciliação. Além dessa facilidade de análise dessa tela, a gente criou vários recursos onde você vai ter processamentos automáticos. É incrível. Os bancos eles entregam algumas informações nos extratos que ajudam muito nesse processo de fazer automaticamente. A Caixa Econômica, então, e aí, como a gente vai falar agora do financiamento associativo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho no detalhe aí, para quem não é tão técnico assim, vai ser rápido, eu juro, não ser muito complexo, mas é só para vocês entenderem essa lógica, né? Como que o sistema pega um arquivo, consegue entender as coisas e processar, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui agora, na apresentação, de forma bem simplória, né? Esse tanto de numerozinho que vocês estão vendo aqui é um padrão de arquivo retorno de extrato bancário, tá bom? Não se atenha a pegar tudo, mas aqui está informando qual que é o banco, qual que é a conta, que dia que é, enfim. O que é importante para a gente no associativo são essas informações que eu vou destacar para vocês agora. Ó. Dentro do arquivo retorno de extrato bancário, ele manda para mim, separado em linhas, qual é a data que aconteceu aquele crédito, olha o Czinho de crédito, bem aqui, ó. Então, no dia 9/4/2020, houve um crédito no valor de, esse daqui, se eu não me engano, é 24 mil, não, esse aqui é 2.440,91 centavos, tá vendo? Então, aqui eu tenho o valor. Juntando com essa informação, o extrato me dá mais uma, né? Ele ainda me fala que é o código 205, tá vendo? Depois do C tem um 205 e tem um texto chamado CVALFIN. Então, a junção dessa informação, 205, CVALFIN, significa que esse crédito ele é um recebimento associativo, tá bom? E aí, como é que eu sei quem é o cliente? Ele me manda nessa última coluna esses 6 dígitos que está destacado aqui, ó, pula essas duas casinhas, né, o 06, depois vem 09, 70, 20. Essas 6 casas são os últimos 6 dígitos do contrato do financiamento associativo. Interessante, não é não? Então, no arquivo extrato do banco, eu consigo ter informações importantes, tá? E aí a primeira coisa que você vai perguntar é, tá, mas aí como é que o sistema vai conseguir entender tudo isso, né? Existem algumas configurações que você faz no sistema, então eu tentei fazer aqui um fluxo para vocês. Deixa eu tirar meu rosto rapidinho. Então eu separei aqui na parte comercial, parte de contas a receber e a parte da Caixa Econômica, ou do meu correspondente bancário. Mas vamos lá. Tudo começa na proposta comercial. Ah, gente, só aproveitando que eu vou falar de proposta comercial, a gente tem um recurso no RP também agora, que chama pré-boleto. Tipo assim, o contrato do seu cliente, a sua proposta do seu cliente, ele só aprova depois que ele pagar aquele boleto de entrada, tá? Isso também pode receber através de cartão de crédito, tá? É importante vocês analisarem esses dois recursos aí. Falando de boleto, só reforçando, no primeiro vídeo eu falei isso, mas vou falar de novo. A gente já está disponível dentro do sistema fazer boleto online, do Itaú, da Caixa e do Bradesco. O boleto online, o seu cliente pega ele e paga na hora, o registro é online, o seu cliente paga na hora. Isso serve tanto para vocês venderem quanto para receber. Não deixem de usar esse recurso, tá bom? Muito simples de implementação. E dá um resultado muito bacana, tá? Tô aqui segurando para não xingar, porque tem mania, né? É um puta de um recurso. Vou soltar alguns de vez em quando, só de leve, porque tá mais forte do que eu. Mas olha só, então vamos voltar aqui. Aí tem a proposta, essa proposta foi aprovada? Sim, foi. Então se ela foi aprovada, eu vou lançar um contrato de venda dentro do UAU, tá? Se vocês lembrarem lá na hora que a gente estava falando lá do fluxo, né? Lembra que eu falei que eu gero um contrato, desse contrato eu tenho um outro contrato de financiamento com a Caixa? Então tem o contrato de compra e venda do meu cliente comigo, tá? E esse contrato é exatamente esse quadradinho aqui, ó, contrato de venda, tá? Depois que ele vai para a Caixa, que faz a análise, que aprova, né, se ele foi aprovado sim ou não. Se ele foi aprovado, você volta nesse contrato de venda dual e faz ajustes nele, né? Por que você vai fazer ajuste? Gente, vocês têm que ter separado dentro do seu contrato. O que são os valores que o seu cliente está financiando com você, direto com a sua construtora, e quais são os valores que estão financiados com a Caixa. Inclusive identificados. O que é FGTS, o que é subsídio, o que é financiamento associativo. É importante vocês terem isso separado. Para vários motivos, a análise de repasse da Caixa, você fazer uma análise dos valores para ver se estão corretos e cobrar da Caixa. Porque existem relatórios, indicadores dentro da RP que você vai conseguir analisar por tipo de parcela. Tá? Então, essa separação é importantíssima.
E também, para o que nós estamos discutindo, é necessário ter essa separação. Por quê? Porque o que o sistema vai fazer? Agora vamos entender o processamento que ele vai fazer. Ó. Quando eu processar aquele arquivo extrato bancário que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou percorrer aquela coluninha que vocês viram lá, o 205, que você vai ao fim e tal. Aí eu vou ver que tem recebimento associativo. Pô, se tem recebimento associativo, eu vou verificar no sistema se existe uma configuração para aquele tipo de lançamento do extrato, né? No caso 205 existe. Se ele existe, eu vou pegar aquele número do contrato. Aí agora olha só esse aqui, ó. Esse é o pulo do gato, né? Quando a Caixa libera o contrato do seu cliente, ele tem uma numeração, tá bom? Essa numeração, ela é única lá, né? Então, essa numeração você vai vir e vai colocar dentro do UAU. Lá no cadastro de contratos do UAU, no contrato de venda, na venda do UAU, existe um lugar reservado para você colocar o número do contrato de financiamento da Caixa Econômica. Então, a partir desse número do contrato, olha só o que vai acontecer aqui. Então, eu venho, existe esse contrato no sistema? Lembra que no extrato bancário eu tenho o contrato? Pega o número do contrato, só tá os últimos 6 dígitos, mas acha, tá? Pode ficar tranquilo que dá certo. Eu pego aqueles últimos 6 dígitos, venho na venda dual, encontro o contrato do meu cliente. Na hora que eu encontro o contrato, eu verifico se existe lá uma parcela que representa o financiamento associativo. Se essa parcela está lá, eu vou lá e faço a baixa automática, né? Então aí você consegue automatizar. Então ele pega o extrato, identifica o cliente, vem dentro do UAU, verifica a venda dele, achou a venda, acha a parcela e faz o recebimento no momento de processar o extrato bancário. Olha só que legal. Você está lá processando seu extrato bancário para poder resolver lançamento de taxa, tarifa, conciliar cheque, fazer uma auditoria para ver se está batendo. E nessa mesma hora o sistema já aproveita aquele processamento e já faz o recebimento do seu associativo. E isso você pode fazer diariamente, né? Tornando o processo todo automático. Talvez pode ser que vocês tenham alguma dúvida, mas assim, o financiamento associativo, ele normalmente é um valor grande, né? Sei lá, vamos colocar aí 80 mil, 100 mil reais. Você vai lançar uma parcela nesse valor, valor grandão mesmo, 100 mil. Quando o sistema fizer essa identificação da parcela, ele faz um recebimento parcialmente. Então vamos supor que liberou agora 3 mil reais de um contrato de um cliente, que a parcela de financiamento associativo é 80. Ele vai lá, recebe os 3, coloca como recebido e deixa o saldo a receber, para você receber posteriormente, tá? Interessante ou não é? Tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Hoje eu estou fazendo essa live da minha casa, né? A gente, aqui em casa, minha esposa é médica, então faz necessário fazer um isolamento um pouco mais forte para que eu não passe para ninguém, caso eu venha ser contaminado aí pelo trabalho da minha esposa, e ela tem que ir, linha de frente, não tem jeito, né? Tem que trabalhar. E aí hoje, então, eu tô com o pessoal que me dá o apoio do marketing, né? Eles estão tudo online, mandar um abraço aí pro Ícaro e para toda a turma do marketing. E aí, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode ir mandando pergunta que eles vão me avisando, tá bom? Que aí eu vou falando, quiser fazer algum comentário, fiquem todo mundo aí à vontade, tá? Bom, e sobre financiamento associativo é isso, de forma bem simples e sucinta. Então, só para a gente poder resumir, eu preciso então colocar para funcionar a minha automação do extrato bancário. Se você tiver muita conta, pelo amor de Deus, corre, faz isso rápido. Porque ele disponibiliza todos os extratos, todas as contas. O sistema vai ler todos os extratos de uma vez só e já vai processar. Se você não tiver muita conta, tiver pouca conta, não quiser usar uma vanzinha dessa, né, um programa desse, pede para o seu gerente de sua conta para disponibilizar para você o extrato bancário. Pega o extrato bancário, pode processar ele manual lá dentro da tela do sistema, não tem problema, não precisa ser com essa automação toda. Mas só o fato de ler o arquivo e processar para você, você vai ganhar muito tempo, tá bom? Que bom. Vamos lá, então agora nós vamos falar sobre gestão do contas a receber dos juros de obra. Agora nós vamos falar sobre os juros de obra, né? Os juros de obra, eu fiquei impressionado quando eu entendi e aprendi com ele, né? Quando a Bárbara, mas a Paloma me ensinou o que é juros de obra, eu fiquei realmente impressionado. Porque o cliente não paga, vai lá e desconta direto de vocês, né? Da construtora. E aí depois você tem o direito de receber isso do seu cliente, né? Você pode cobrar do seu cliente e ser reembolsado desse valor, né? E o volume, dependendo da empresa, ele pode ser um volume considerável, né? Então vamos aqui para a gente ver um pouco. Então, dentro daquele fluxo que a gente estava falando, nós vamos falar agora sobre os juros de obra, né? Bom, gente, então eu separei aqui praticamente em 3 fases ou 3 etapas para poder explicar isso para vocês, tá? A primeira coisa são os débitos e os créditos que acontecem direto na conta da construtora, né? Então, diariamente ou determinadas datas pode acontecer de ter juros de obra, tá? Espera só um pouquinho, só beber uma água aqui. Fala, mãe.
vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, aí, então eu separei para a gente poder ver sobre débito ou crédito na conta corrente. E depois, quando acontecer esses débitos e créditos, depois a gente vai entender como é que eu consigo reconhecer que aquele débito, aquele crédito é um determinado cliente meu. Para eu poder cobrar dele, ou às vezes até deixar de cobrar, já que ele pode estar a Caixa pode estar devolvendo, né? Fazendo um crédito, devolvendo dinheiro para mim. Para isso, eu fiz aqui um fluxo para vocês, para a gente tentar entender. Deixa eu tirar meu rosto para a gente ver. Pronto. Então, a instituição financeira ela disponibiliza para mim um extrato bancário. Através do extrato bancário, eu processo aquele arquivo e consigo identificar os lançamentos. Nesse lançamento, eu vou saber se ele é um crédito ou um débito de juros de obra, controle financeiro, tá? Aí, para quem conhece o AUI nesse sentido, a gente faz um lançamento, né, disso automaticamente a partir da identificação. Aí vem aquela pergunta, como é que ele vai identificar isso, né? Do mesmo processo que a gente estava falando anteriormente. Então, tá aí o arquivo extrato bancário, não vou explicar ele todo para vocês, mas eu vou dar um zoom aqui nesse pedacinho aqui, ó. Deixa eu tirar meu rosto de novo. Até pode ficar, não tá atrapalhando não. Mas aqui, ó, eu consigo então ver qual é o dia, 20/4/2020, né? E eu tive aqui um valor de, deixa eu ver qual que é esse aqui, R$ 1.088,61 foi creditado na minha conta. E no de baixo eu tenho aqui R$ 1.200, foi debitado na minha conta. Então tem um crédito e um débito, né? E aí vocês vão ver que a codificação nesse caso agora muda, né? Quando ele está acreditando, ele é 205. Olha só, o Cevalfim também era 205, hein? Só que muda a descrição. Esse aqui é Preste-AB. Então o código 205, com a descrição Preste-AB, é porque está acreditando um juros de obra no meu extrato bancário. E quando ele está debitando, ele é o código 104 e a descrição é o DEB-Preste. Tá? Então essa é a única informação que a Caixa manda para você diariamente quando ele debita ou acredita, né? Ele não identifica ali quem é o cliente para você, ele simplesmente te dá essas informações, tirou de sua conta, devolveu de sua conta, e aí você tem que conseguir outras informações para identificar o cliente. Mas o fato é que é assim que a gente consegue. Então, essa configuração aqui você tem que fazer dentro do RP. Aqui, ó, vamos mostrar aqui o fluxo para você entender como é que vai funcionar. Então, eu processo o extrato, processo o arquivo. Eu tinha até comentado. Então, ele identifica o lançamento. Como é que ele identifica esse lançamento aqui? Ó? Através daquela configuração que a gente falou anteriormente. Aí ele vai gerar, vai processar e vai gerar para a gente o controle financeiro desse valor que foi debitado ou acreditado. Como é que eu faço, então, né, o próximo passo, como é que eu faço para reconhecer, para identificar quem é o cliente daquele valor que foi debitado ou acreditado, né? Bom, aí vai entrar agora em uma outra figura, né, um novo arquivo aí. E aí, gente, esse arquivo eu sei que ele é um pouco mais complicado de conseguir. Aí vocês vão ter que conversar na Caixa Econômica, tá? Ele chama DRC, eu até fiquei de pegar um nome certinho, acabei esquecendo de pegar. Se alguém estiver vendo aí, souber, coloca nos comentários para mim me ajudar. Mas esse arquivo DRC, ele traz uma relação dos clientes que foram debitados e creditados de você nas suas contas, tá? E aí, bom, olha só, aí aqui, se a gente for olhar só aproveitando rapidinho aqui, pra gente às vezes vocês estão mandando perguntas, eu vou fazer o seguinte, eu tô quase terminando de raciocínio, na hora que eu parar, eu vou pedir pro pessoal me falar quais são as perguntas e eu vou responder uma por uma pra vocês, tá? Mas vai mandando, aproveita o momento na hora, manda, qualquer coisa eu volto no slide, explico novamente, não tem problema, pode ir perguntando pra gente poder ir tratando aí caso a caso, tá bom? O que eu não souber responder, eu aviso vocês, pego o contato e entre em contato depois para poder responder, sem problema algum, tá bom? Fiquem à vontade para mandar perguntas aí. Ó, então entra aqui a figura do arquivo DRC que eu estava comentando para vocês. Então o sistema passa a ler, né? A gente criou um novo recurso onde o sistema lê esse arquivo DRC, ele processa e guarda as informações desse arquivo DRC dentro do AL. E uma vez que esse arquivo está dentro do sistema, eu faço um novo processamento que eu peço para ele reconhecer. O que é esse reconhecimento? O reconhecimento ele vai pegar o que veio do arquivo DRC e vai tentar identificar lá nos lançamentos do controle financeiro, tá? Então, aí você fala assim, cara, como que vai conseguir isso, né? Conta corrente, data, valor, normalmente essas coisas não se repetem, tá bom? E aí eu consigo achar o cliente lá no DRC. Se tiver uma situação dele repetir, que é raro, a gente pega e avisa, fala, não consigo identificar sozinho porque esse cara tá repetido, tá? Mas até então a gente tem rodado isso, né? A gente tá utilizando, a gente fez esse projeto em parceria com a Direcional, já fizemos várias homologações e esse está sendo aí, a gente tem um mês que a gente já está rodando ele e essa parte funcionou muito bem, tá? Então você pega a data do lançamento lá do extrato bancário, o valor que foi lançado no extrato bancário,
né, qual que é a conta corrente, e aí eu vou no DRC, o DRC me dá exatamente conta corrente, data e o valor, e se é um débito ou um crédito, obviamente, e eu consigo identificar quem é aquele cliente. Então, a partir desse cruzamento de dados, eu consigo identificar o lançamento do controle financeiro. E quando eu consigo identificar esse lançamento do controle financeiro, lá no DRC eu tenho todas as informações que eu preciso. Porque no DRC eu tenho o número do contrato da Caixa Econômica. Então, baseado com o número do contrato da Caixa Econômica, eu vou nas vendas. Lembra que eu falei que no contrato de venda dual eu tenho o número do contrato da Caixa? Então eu consigo identificar qual é a venda daquele cliente. E aí, a partir disso, eu consigo fazer todo o processo de gerar uma venda para cobrar aquilo lá ou gerar uma parcela. Aí vamos lá. Como que ficou isso aí dentro do sistema? Cada vez mais a gente tem percebido os nossos clientes pegando essas cobranças à parte e gerando um novo contrato. Né? Cria um outro produto e gera um outro contrato só para cobrar separado. Separar o que é o contrato de compra e venda com financiamento, separa o que é reembolso, os tipos de reembolso, né? PTU, ITBI, no caso dos juros de obra, né? E entre outros que podem vir a surgir. Por que é importante você separar? Um é receita operacional, outro é receita financeira. E fica melhor quando você separa, fica mais fácil de você fazer toda a integração com a contabilidade. Tá? E para também fazer a análise de informações, fica muito mais fácil. Você pega por produto, por obra, fica fácil de você identificar. Tá? Então a gente desenvolveu dessa forma. Ele vai gerar uma venda ou uma parcela. Automaticamente, o sistema vai lá, pega qual que é a venda de origem, qual é a venda desse cliente, é essa. Então gera uma de juros de obra agora, né? Ele gera e põe aquela parcela lá dentro. Se a venda já existir, ele vai gerar uma outra parcela para ele. E assim vai indo. E quando ele identificar que é um crédito, né? Então fala assim, ó, teve um débito, mas a Caixa está falando que não é para cobrar mais. Então o sistema vai lá e exclui a parcela automaticamente. Tudo isso, gente, totalmente integrado. Quando você pega o lançamento direto no controle financeiro, direto no seu extrato, lá vai estar informado qual é a venda, qual é a parcela, quem é o cliente, qual é a venda dele de origem, qual venda que gerou para cobrar o juros de obra. Ficou uma coisa assim realmente extraordinária. Aí só para vocês conhecerem um pouco de estrutura de arquivo, né? Esse é o arquivo DRC, né? Ele completo, mas o que a gente mais usa aqui é identificar qual é o número do contrato dele, né? Qual é o vencimento original. Esse vencimento original a gente colocou também lá no sistema para você saber. Então quando você ligar para o seu cliente e falar, ó, no dia 6/6/2018, a Caixa descontou de mim R$ 369,46, referente a uma parcela que vencia dia 25/5/2018 que você não pagou de juros de obra. Tá? Então eu estou te ligando para cobrar isso. E quando ela devolve também tem as mesmas identificações. Então, a estrutura desse arquivo DRC, ele permite que a gente consiga fazer toda essa automatização de identificar quem é o cliente, gerar as parcelas para cobrar e você poder cobrar o seu cliente. Né? É interessante ou não é? Eu achei isso aqui fantástico, sensacional, né? Então vamos seguir aqui, ó. Aí aqui, isso que eu já tinha explicado, né? O recebimento quando eu vou gerar então a cobrança do meu cliente. Bom, fora isso, gente, todo o restante, vamos colocar assim, né? De você gerar boleto, cobrar, entrar em contato com seu cliente. Quem não assistiu, assiste a primeira live que eu tinha feito, que eu fiz anteriormente. Lá eu falo muito sobre cobrança, sobre você automatizar esse processo de cobrança. Dou umas dicas sobre inadimplência, como não deixar seu cliente ficar inadimplente, que é importantíssimo, né? Então, e aqui eu mostrei para vocês o seguinte, o sistema vai automatizar o recebimento associativo e na questão de juros de obra, ele vai automatizar toda a geração de cobrança, né? Vai gerar para você todas as parcelas, você vai saber quem te deve, qual o valor que ele te deve, e você poder fazer um trabalho de inadimplência normal, assim como o outro contrato, né? Só que vai estar muito bem identificado que ele é um de juros de obra, tá ok? Bom, agora eu vou abrir para vocês então, para a gente entrar aí, já tá dando praticamente 40 minutos, né, que nós estamos aqui falando, e o nosso objetivo é trabalhar aí próximo dos 40 minutos, então eu vou abrir para vocês para perguntas e respostas, tá? Vocês podem mandar lá, o pessoal vai me falar aqui e eu vou tentar responder o que eu não consegui, eu aviso. Tá. Bom, Ed Alves, né, que você me falou, né? Tá. Gente, vocês não assustam não que eu tô com um negócio bem aqui no meu ouvido aqui, aí tem uma pessoa me passando todas as perguntas de vocês, que eu tô isolado. Se eu não me engano, o nome da pessoa é Ed Alves, ele fez uma pergunta, como que o sistema, quem configura para o sistema conseguir fazer tudo isso? Gente, toda a explicação a gente tem ela no nosso EAD ou no virtual. Todas essas duas ferramentas nosso material de conhecimento, ela está disponível para você poder pesquisar, entender, interpretar e tentar. E você mesmo pode até fazer isso. Agora,
Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós podemos fazer um trabalho para você de consultoria remota. Eu aqui, de onde eu estou agora, na minha casa, eu atendo cliente pra caramba. A gente conecta remotamente na empresa de vocês, né? Tem todo um processo aqui, todo um recurso que a gente consegue compartilhar telas, conversar, usar a câmera, igual eu estou fazendo aqui agora, e a gente fazer a configuração e fazer isso acontecer dentro da empresa de vocês. O único detalhe aí do processo que vocês têm que entender é que existem dois lados para fazer isso acontecer, né? Eu preciso que o banco disponibilize as informações para mim. Então, inicialmente, você vai ter que conseguir com o banco que ele disponibilize para você extrato bancário, verificar com o banco se ele tem alguma ferramenta que consegue trazer os arquivos automaticamente para você. E aí, quando ele tiver esse programinha do banco, existem umas configurações técnicas ali do servidor, de pasta padrão, algumas coisinhas que tem que ser feitas, tá? Se vocês precisarem de ajuda, a gente também consegue ajudar nisso. Fora isso, aí tem a parte do RP. No RP você faz uma vez, né, as configurações, aquela conta já está resolvida e toda vez ele vai processar, né? E aí a gente também pode acompanhar e fazer os primeiros com vocês sem problema nenhum. Então, ó, são duas configurações, a do banco para ele trazer o arquivo para mim, a do RP para ele poder identificar onde é que está os arquivos e processar. E aí dentro do RP também existe essas configurações das taxas, né, dos tipos de lançamento. Lembra que eu mostrei? Eu não sei se vocês talvez a pergunta veio um pouco antes de eu ter respondido, mas eu vou dar só um exemplo aqui, ó, vou mostrar só um exemplo. Aqui, ó, isso aqui é um arquivo retorno do extrato bancário. Então, no arquivo extrato, esse arquivo, gente, ele é normatizado, né? Existe um layout, se vocês jogarem no Google aí, ó, arquivo retorno de extrato bancário padrão Febraban. Então, vai trazer para você um padrão, existe um padrão para isso. Agora, cada banco pode complementar algumas informações. Então, por exemplo, o código 205 sempre vai ser 205 para todos os bancos, o 104 a mesma coisa. Agora, a descrição e o complemento dele é que pode fazer uma diferença. E aí cada banco pode ter o seu, né? E especificamente sobre o que nós estamos falando, que é dos juros de obra e do financiamento associativo, a forma que a Caixa Econômica normatizou é essa que eu expliquei para vocês. E o sistema está preparado para a lei processar essas informações, tá? Se tiver faltando alguma coisa aí, não tiver respondido, fica à vontade para perguntar. Tá, o Alexandre fez uma pergunta de como que o sistema vai entender o que está bloqueado e o que não está. Aí eu precisava de um pouquinho mais de informação o que seria o bloqueado, tá? Se for um contrato bloqueado na Caixa, só se não está liberado ainda na Caixa. Se não está liberado, a parcela nem existe na venda ainda. E mesmo se tivesse bloqueado na Caixa, a Caixa não vai mandar para a gente no recebimento, né? Só se for isso, eu estou entendendo é isso. Só aproveitando algumas coisas aqui, é o seguinte, o recebimento associativo, ele vai pegar a parcela de financiamento e vai ficar baixando ela. Existe uma questão no RP que quando você renegocia o contrato, você pode colocar aí para aprovação, tá? A gente liberou um recurso que chama renegociação por parcela. Passem a usar esse tipo de renegociação. Façam renegociação por parcela, porque você não trava o contrato todo, e aí você consegue ir recebendo as outras parcelas, renegociando, baixando de financiamento associativo sem problema nenhum. O contrato não fica bloqueado, tá? Os nossos parceiros aí, a CAPES, por exemplo, que tem uma ferramenta de fazer cobrança de clientes, né? Ela trabalha na adimplência. Quem ainda não viu muito detalhe, procura. É um parceiro nosso homologado, muito bom nesse sentido de fazer cobrança e trabalhar na adimplência. Então, eles já estão conectados com a gente e tem esse recurso preparado também. Então, fica bem bacana, você consegue renegociar seu cliente sem ter problema nenhum com o recebimento, tá? Imagino que eu tenha respondido. Se não, no final também a gente vai mandar colocar um e-mail, pode complementar lá, perguntar, eu entro em contato e tiro as dúvidas. Então vamos lá. A última. A gente está terminando para não ficar muito longo, né? Já vai dar 43 minutos. Teve mais uma pergunta que o Rodrigo fez, bacana a pergunta dele, que ele falou assim: então, do jeito que eu expliquei aqui, não se usa mais parcela de custas? Para o recurso dos juros de obra, a gente não automatizou usando custas, tá? A gente não usou, não automatizamos ele gerando custas. A gente gerou ele fazendo parcela, gerando venda e parcela. Por quê? A gente começou a perceber, pelo menos nessa parceria que a gente tem com a Direcional lá, a gente começou a perceber que um contrato só, ele tinha vários tipos de cobrança no meio dele. Além realmente do contrato de financiamento, que seria as parcelas financiadas diretamente com a construtora, né, o Prosoluto, mais a financiamento, começou a aparecer uma porrada de coisa, porque aí você tem TBI, condomínio, PTU, aí tem os juros de obra, enfim, foi honorário de advogado, enfim, foi aparecendo várias coisas e foi ficando ruim para você trabalhar aquilo,
né? Porque às vezes também você quer fazer algumas campanhas para recuperar diferentes formas daqueles valores, né? Ou você também quer alguns, você não quer nem abrir mão. Fala, cara, esse aqui eu não quero dar desconto, não. O cara vai me pagar o valor exato. Né? O do contrato de financiamento, beleza. Eu vou fazer uma campanha, vou dar desconto para recuperar o cara, mas o de juros de obra eu vou cobrar do cara o valor cheio. Entendeu? Então, o fato de você separar isso em contratos, você tem uma forma de trabalhar um pouco melhor. Você pode trabalhar nisso diferente, analisar isso de forma mais fácil. Então, por isso que a gente fez desse jeito. Nesse caso, do jeito que a gente desenvolveu esse primeiro momento aí, ele não vai utilizar custo, não vai usar custo, vai direto para a parcela mesmo, tá bom? Ó, gente, estou recebendo aqui a informação que tem muitas perguntas, né? Isso é bom, sinal que a gente está falando de um assunto bacana. Qual que é a pergunta, Ica? Repete aí, por favor. É, acho que a pessoa complementou a pergunta. Tipo, o contrato ele aparece no banco, mas está bloqueado. Eu não sei. Depois eu vou ver, eu pego quem está perguntando, vou entrar em contato para entender melhor o processo e aí eu respondo. Esse eu não sei. Sei não. Próxima. Tem mais alguma? Tá. Gente, então é isso aí. A gente vai finalizar por aqui. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, né? A gente finaliza ele, mas ele fica disponível para vocês. Então, mais uma vez, queria agradecer a participação de vocês. Muita gente comentou, né? Se vocês acharem que é interessante, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem trabalho aí com Minha Casa Minha Vida. Aproveitando que nesse momento a gente tem percebido aí que a Caixa Econômica ela tem trabalhado bastante, né? De forma bem efetiva para não deixar cair a peteca, vamos colocar assim, né? Tem trabalhado bacana para as coisas acontecerem, né? Então, mais uma vez, queria agradecer em nome da Global Tech, dizer para vocês que nós estamos 100% alinhados com vocês em fazer com que esse momento de desafio a gente consiga superar ele, né? Trazendo cada vez mais automações para vocês. E aí eu aproveito, mostro para vocês aqui, né? Vou deixar para vocês aqui o próximo evento nosso. A gente vai ter um evento dia 30 do 4 às 11 horas com o Donato sobre controle de acesso de condomínio de forma eficaz. E aí às vezes o pessoal pensa assim, mas o que tem a ver condomínio, né? Com o que a gente está falando? O Donato ele é CEO lá da Axer 1 e ele tem um recurso muito interessante que você consegue abrir porta, através de celular, com Bluetooth ligado, você não precisa pôr a mão. Então, nesse momento que você está evitando conectar algumas coisas, né, para evitar contaminação, esse recurso vem ajudar muito. E aí você que é dono de consultor, ou você que está fazendo entrega de algum empreendimento, pode ser que esse recurso seja bacana. E para sua empresa também, para controlar a entrada e saída de pessoas, aí você vai ver que tem um recurso bem bacana. Não deixem de ver essa próxima live. Enfim, e o e-mail, né, eu comentei que algumas coisas pode ser que eu não consiga responder, teve alguns que eu não consegui responder. Mandem pra gente no marketing@globaltech.com.br. E aí, gente, só reforçando, teve uma pessoa que perguntou, pô, como é que eu vou... eu não vou lembrar o nome agora, acho que foi o Ed. Mas perguntou como é que ele iria conseguir fazer, né, funcionar todas essas coisas que eu falei aqui. Lembrando que a gente tem a nossa plataforma EAD. Nossa plataforma EAD, na realidade, é uma plataforma de conhecimento. Então, a gente tem gravado vários vídeos explicando passo a passo como utilizar a ferramenta, né? Você consegue entrar lá dentro e ver tudo isso de forma bem simples. Criar, para quem talvez tenha alguém que seja dono, coordenador de empresa, é possível você, inclusive, monitorar se os seus usuários estão fazendo, né? E cobrar deles efetivamente que façam, que busquem esse conhecimento e que entendam como funciona a ferramenta, tá bom? Enfim, no mais, o que eu tinha para vocês era tudo isso, né? Espero mesmo que a gente consiga trazer para vocês aí uma solução que torne cada vez mais automatizados os processos, que a gente consiga vencer esse período. Obrigado por vocês terem participado. Tenham todos um bom dia.